Entramos no 6º dia deste ano. Como você tem vivido? Quais são as tuas expectativas? O tema da nossa meditação hoje é como viver bem em 2023. Eu quero convidar você a abrir o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 11. O texto da nossa leitura hoje, Gênesis 11 e 12. Nós vamos usar duas histórias aqui para tirar princípios, para aprendermos como viver bem, não só o ano, mas cada dia, toda a nossa vida. O livro de Gênesis também é conhecido como a sementeira. Nesse livro nós encontramos o princípio de tudo e o princípio de todas as coisas. Se eu preciso aprender sobre fé, eu vou ver o princípio da fé ali, sobre o amor, sobre a soberania de Deus. Então é um livro que é muito bom a gente estudar sempre para aprendermos a origem de todas as coisas. Bom, as provisões para este ano 2023 não são boas. E a gente tem sido advertido pela palavra de Deus de quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, mais difícil, mais problemas, mais situações caóticas nós vamos viver. Vamos orar pedindo para que Deus, através do Espírito Santo, nos ilumine. Papai, é a Tua palavra. E ao abrir, ao meditar, nós temos a certeza de que o Senhor fala conosco. Chegamos a Ti em humildade de coração, Papai, aguardando este alimento que nos dá vida. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, o que fazer para viver bem em 2023? Eu quero dividir em 2 pontos. O que não fazer, em primeiro lugar, e o que fazer. E nós vamos usar de Gênesis capítulo 11, o que não fazer, e o capítulo 12, do que fazer. Então, a primeira parte, nós vamos ver que ela é marcada por decisões humanas. Quero convidar você a abrir ali, Gênesis 11, vamos fazer a leitura e meditando conforme formos lendo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Deus havia criado os céus e a terra, e a linguagem era uma só. Em qualquer lugar que se fosse, falava a mesma língua. Verso 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Aqui nós vamos ver o que não fazer. As decisões humanas, por mais boas e aparentes que sejam, elas, lá no final, elas vão trazer problemas para nós. Por quê? Porque nós trazemos em nós, lá no nosso íntimo, desde que nascemos, a velha natureza, a natureza caída. Nós nos afastamos de Deus. E nós buscamos sempre fazer coisas. E buscamos segundo a nossa cabeça. E a gente ouve muitas pessoas falarem, siga a sua cabeça, siga o seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Então, quando nós seguimos a orientação dada por nós mesmos, ou por outras pessoas na mesma condição, nós chegaremos a enfrentar sérios problemas. Então, esses homens dessa época disseram uns aos outros, certamente estavam ali conversando o que eles deveriam fazer ou deixar de fazer, e eles chegaram a essa conclusão. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então eles idealizaram uma construção.
Até aí parece que está tudo bem, não é? Muitas das coisas, inicialmente e aparentemente, nos parecem bem fazer, vamos fazer, não é? Verso 4, disseram, olha só o intuito, olha só o que está no coração desses homens. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. A primeira coisa que eles decidiram fazer, uma cidade para eles. Vamos edificar uma cidade para nós. A segunda coisa, e uma torre cujo topo chegue até os céus. A ideia deles era construir uma cidade para se estabilizarem ali, porque era um povo nômade, então eles queriam firmar estacas numa localidade e para isso edificar uma cidade. E aí então também nessa cidade uma torre. Queridos, nós precisamos entender que a maneira que enxergamos, vemos e sabemos hoje do universo é totalmente diferente da que eles tinham naquela época. Eles olhavam esse primeiro céu e eles acreditavam que chegando até esse céu, eles chegariam até Deus. Então a ideia deles, assim como a ideia lá antes mesmo da criação de um dos arcanjos de Deus, Lúcifer, era querer chegar a ser como Deus. Então aqui a gente começa a perceber que há alguma coisa deturpada na história. Não era simplesmente fazer uma cidade, fazer uma torre, mas eles têm algo lá dentro do coração deles de que desfigura a verdadeira intenção. Chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Aqui nós vemos uma pincelada grossa, grotesca, de orgulho. Vamos fazer o nosso nome ser conhecido. E eu, quando estudo esse texto, eu sempre me lembro de uma igreja em Curitiba que tinha como ideal construir o maior templo da América do Sul e tornar o nome, a denominação célebre. Que coisa! Para que, qual que é o intuito? Não sejamos espalhados por toda a terra. Você pode falar, mas qual o problema disso daqui? O problema é que isso vai contrário à determinação de Deus. Ali em Gênesis, quando Deus criou tudo, e Deus fez um homem e abençoou, Gênesis 1, 28, diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, é uma ordem que Deus está dando para a raça humana, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então Deus sempre quis que o homem não vivesse em aglomerados, em aglomerações, que o homem fosse e colonizasse, expandisse por sobre toda a terra. A gente vê hoje os grandes centros, as grandes metrópoles, que ali são antros onde o pecado acontece com maior intensidade. Mas nunca foi objetivo e finalidade de Deus fazer com que o homem agisse assim. Então eles quiseram centralizar a vida deles numa cidade. Mas essa ordem também Deus deu depois para Noé, quando Deus extermina todo ser vivente da terra por causa do pecado, e através de Noé e da família de Noé, Deus recomeça toda a construção. Ele disse, capítulo 9, verso 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus, ele não nos fez para viver nesse pombal, esses prédios apinhalados um sobre o outro. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é, para viver bem em 2023, nós devemos deixar essas decisões humanas
de lado. Ah, mas é impossível. Sim, é impossível para aqueles que não têm o Espírito de Deus. E aí nós vamos no segundo ponto, o que fazer? E aqui nós vamos obter a resposta. Nós precisamos de orientação divina. Deixa eu só voltar um pouquinho no ponto 1, porque toda decisão humana, fora da vontade de Deus, ela vai trazer consequências terríveis. Qual foi a consequência? Aquele povo se reuniu, quis fazer uma cidade, uma torre que chegasse até o céu, tornar o nome famoso, conhecido. Verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Eu acho interessante isso. Deus não é um Deus distante. Ele faz parte do nosso dia a dia. Ele quer que nós o convidemos para que ele participe ali dos nossos afazeres. O verso 6, e o Senhor disse, o Senhor aqui é Deus, e Deus disse, eis que o povo é um, até então, uma só língua, o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Irmãos, aqui nós vemos o princípio da unidade. Até a unidade para o erro, para a falha, para a maldade, ela tem um poder assim que nada pode segurar. E Deus viu isso, porque Deus sabe, Deus conhece o coração do ser humano. E aí Deus diz assim, nada vai poder parar esse povo. Verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus, então, coloca a diversidade das linguagens na humanidade. Foi Deus quem fez isso. Por quê? Porque se eles ficassem juntos com a mesma linguagem, aquilo que ia brotar do coração do homem ia ser a sua própria destruição. Não só do homem, mas de todas as coisas. Então, sempre que uma decisão humana é tomada sem a direção de Deus, ali na frente, o buraco, o abismo, o precipício, o homem vai alcançar. E ele mesmo vai cair, porque ele mesmo prepara essa armadilha. Então, vamos ao segundo ponto, e para isso eu quero convidar você a irmos no capítulo 12 de Gênesis. O que fazer? Vimos o que não fazer, decisões humanas. O que fazer? Orientação divina. Olha, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. Primeira coisa que eu percebo aqui é que Deus fala, é que Deus orienta, é que Deus vem em nosso socorro, em nossa direção. Então, a orientação Deus vai dar a Abrão. Disse Deus a Abrão. Qual é a orientação que ele deu? Primeira coisa, ele deu uma ordem. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. É bem claro a ordem de Deus. Queridos, Deus não é Deus de confusão. Babel, a torre lá, Babel significa confusão. Onde a decisão é humana, dá confusão, não é? Nós estamos vendo aqui na nossa nação uma confusão estabelecida. Por quê? Porque cada um quer falar a sua vontade, cada um quer dar a sua direção. Um casamento também, onde o marido quer dar a sua opinião, a sua decisão humana, a mulher também, os filhos também, vai ter confusão. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele dá a orientação e a orientação de Deus é clara. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele está dizendo para Abraão, Abraão, chegou um tempo agora que você vai deixar todos esses laços familiares e você vai para uma terra que eu te mostrarei. É interessante também, e por um lado, há toda essa clareza na orientação de Deus, por outro lado, se não houver obediência,
a pessoa fica sem saber. Por quê? Deus falou, para a terra que eu te mostrarei no futuro, vai mostrar ainda. Nós, seres humanos, muitas vezes nós gostamos de tudo já dito de antemão. Mas para onde, né? Talvez se eu estivesse lá, eu falava, Deus, mas para onde o Senhor quer que eu vá? Eu vou obedecer ao Senhor, mas eu quero que o Senhor mostre antes. Agindo assim, a gente manifesta incredulidade, manifesta que nós não acreditamos muito nesse Deus, porque quem acredita, quando Deus dá a ordem, simplesmente se obedece. Então, a ordem foi dada, sai da tua terra. A segunda coisa que nós vemos aqui é a promessa de Deus. Verso 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Olha que promessa maravilhosa. Ele ia sair, só a família dele, deixando a parentela dele, mas Deus dá a promessa que através dele, Deus vai instituir, vai fazer uma grande nação. E Deus vai abençoá-lo. Se nós temos a promessa de Deus, da bênção de Deus, nós podemos ir para qualquer lugar, porque estaremos seguros. Já ouviu aquela frase que melhor lugar para se estar é dentro da vontade de Deus? Coisa tremenda. Deus não está falando aqui, você vai construir uma cidade, você vai fazer isso, aquilo, outro. Deus está falando, eu vou te abençoar. Como nós precisamos da bênção de Deus? Como nós precisamos da orientação de Deus, para que a gente possa viver 2023 de maneira que vale a pena, de maneira satisfatória, nós precisamos dessa orientação divina para cada passo a ser dado. Então Deus dá a ordem, Deus dá a promessa, mas Deus também dá o trabalho, Deus dá a missão. Finzinho no verso 2, ele diz, sê tu uma bênção. Olha o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através desse homem, Deus está dando a missão dele ser bênção para todas as famílias da terra. Porque o nosso Deus é Deus abençoador. E Ele quer fazer de nós abençoadores. Nós recebemos a bênção de Deus, somos abençoados e transmitimos essa bênção para todas as famílias da terra. Coisa maravilhosa. Ele não somente nos dá a ordem, Ele dá a promessa e Ele também dá a missão. Vai ser bênção. E o que Abraão fez? Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, obedeceu. Eu recebo a instrução, eu recebo a promessa, eu recebo a missão, mas eu tenho que obedecer. Muitas pessoas, por falta da obediência, deixam de ser bênção para outros e deixam de receber a bênção de Deus. Então, queridos, eu creio que fica muito claro essas duas histórias. Uma mostrando o ser humano tomando decisões pessoais, chegando a um consenso, a uma conversa do que fazer e fazendo coisa errada. Outro, aqui Abraão, ouvindo a orientação de Deus. Você quer ser feliz em 2023? Pega todos os seus achismos, os seus conceitos e preconceitos. Pega todas as suas experiências, coloca ali na cristaleira lá da tua casa para servir de ornamento. E vai buscar orientação de Deus. Nós precisamos de orientação de Deus para todos os nossos passos nas nossas vidas. Nós precisamos.
Nós precisamos desse Deus. E quando Deus der a orientação, nós precisamos obedecer. Nós encontramos na palavra, na Bíblia, toda a orientação necessária para caminharmos bem aqui no planeta Terra, para termos um bom início, mantermos no padrão de Deus e terminar de maneira satisfatória. Precisamos obedecer. Conta a história que o menininho ali na sua propriedade, o pai o colocou para não deixar ninguém passar pela propriedade. E ali havia um trilho, uma passagem pelo meio da propriedade. E aquele menininho estava ali na porteira tomando conta quando chegou uma cavalaria e junto um grande homem conhecido, homem de guerra, Napoleão Bonaparte. E quiseram passar por ali, o menininho falou, não, aqui ninguém passa. Chamou a atenção daqueles homens, e principalmente de Napoleão, que foi e falou, escuta, por que você não quer deixar ninguém passar? Você sabe com quem você está falando? Sou imperador. O menininho falou, pode ser quem for. Meu pai me mandou ficar aqui e não deixar ninguém passar. Aquilo chamou a atenção daquele imperador. E aquele imperador olhou para a sua tropa e disse, se eu tivesse 100 homens como essa criança, eu dominaria o mundo todo. O nosso Deus, Ele nos dá ordem. O nosso Deus, Ele nos dá uma promessa, ou muitas promessas. O nosso Deus, Ele nos orienta e Ele espera de nós uma coisa só, obediência. Muitas vezes podemos estar com as pernas trêmulas ao obedecer a Deus. Muitas vezes podemos ser invadidos por um medo natural, um medo humano. Mas a nossa fé em saber quem é esse Deus nos garante, nos dá certeza de que lá no final a vitória virá. Como você deseja viver neste ano? Tomando as suas decisões? Buscando fazer a tua vontade? Se enchendo de coisaradas que não tem nem pé nem cabeça? Quando você chegar lá no final, você vai olhar para trás e você vai falar assim, que porcaria de ano eu vivi. Mas se buscarmos a orientação de Deus, ao chegar no último dia desse ano, nós vamos olhar para trás e vamos nos alegrar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é um Deus de amor, de graça. Ele é um Deus que tem prazer em orientar os seus filhos no caminho que devemos andar. Se decidir pela cabeça, vamos trazer transtornos, problemas, dificuldades, angústias, frustrações. Mas se andarmos debaixo da orientação de Deus, receberemos as bênçãos de Deus e seremos bênção de Deus para as pessoas que estiverem próximas. Amados, Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, na segunda parte, ele disse, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode se encher de vontade, de um monte de coisas. Você pode deixar a tua cabeça desse tamanho. Sem Jesus, não pode fazer nada. Só pode fazer coisa errada. Aí você faz sem Jesus. Mas com Jesus, a gente não pode fazer nada. Ali em Mateus, capítulo 6, no verso 10, na oração do Pai Nosso, Jesus diz, venha teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, nós precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos saber, Deus, qual é a tua vontade. Muitas delas já estão aqui na Bíblia, mas existem orientações específicas para você, que Deus vai dar para você, quando você for até Ele
e você pedir para Ele: Deus, o que eu faço nessa situação específica? Qual a tua ordem? Qual é a tua direção? E para concluir, você quer viver bem em 2023? Jesus disse assim: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. A justiça dele. E as demais coisas Ele vai dar. É promessa dele. Então, é uma decisão. Seria como se estivéssemos num caminho das nossas vidas, onde num ponto há uma bifurcação. Não dá para fazer as duas coisas, não dá para andar ao mesmo tempo nos dois caminhos. Ou eu vou buscar a orientação humana, ou eu vou buscar o conselho do outro, ou eu vou buscar nas minhas experiências e tantas outras coisas, ou eu vou deixar esse caminho e vou buscar a orientação divina. Nós precisamos, amados, nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos da orientação de Deus para tudo. Tudo aquilo que a gente venha fazer ou deixar de fazer, que seja por orientação de Deus. E assim então nós vamos vencer, porque Ele é um Deus fiel e Ele já prometeu a vitória para nós. Vamos orar? Papai, como nós erramos ao tentar fazer as coisas segundo a nossa cabeça, como nós falhamos quando nós deixamos de invocar o Teu santo nome e buscar a Tua orientação. Espírito Santo, o Senhor nos convence de tudo. Senhor, nós pedimos para que o Senhor nos convença a não tomarmos nenhuma decisão que venha a ser contrária à Tua decisão. Dá-nos um coração humilde, quebrantado. Tira, Senhor Deus, todo e qualquer orgulho, para que a gente possa ir aos Teus pés e simplesmente perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí obedecer o Senhor em tudo. Papai, individualmente eu peço isso, também no meu casamento, na minha família, também, Senhor Deus, como igreja. O que o Senhor quer que a gente faça? Papai, existem tantos modelos, estratégias aí sendo colocado, mas papai, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que a gente faça, Pai? Fala conosco, revela na Tua palavra, papai, para que a gente possa ter a segurança de caminhar nos trilhos que o Senhor venha nos dar. Obrigado, papai, e livra-nos de querer construir cidades, aglomerações, monumentos, torres para fazer o nosso nome célebre. Queremos fazer o nome de Jesus conhecido entre as nações. Usa-nos, Pai, para sermos bênção. Bênção para todas as famílias da terra. Papai, a Tua palavra que fala que somos da descendência de Abraão. Então tomamos essa palavra, tomamos, Senhor Deus, esta ordem, essa promessa, essa missão que o Senhor deu para Abraão. E queremos obedecer, Senhor, em nome de Jesus, sendo bênção a todas as famílias da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Um forte abraço. Deus abençoe. E agora nós sabemos que o caminho para sermos felizes em 2023 é buscar a santa e bendita orientação do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Muita paz.